Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar de mercadores da fé. É isso mesmo, né? Um tempo atrás soltaram uma matéria aí, uma matéria jornalística falando sobre mercadores da fé. Quem são os mercadores da fé? Aqueles pastores, aqueles bispos, padres, alguém que venda indulgências, venda alguma coisa, alegando que o feijão vai curar do Covid, de que a colher de pedreiro desse tamaninho, que custa mais de R$200, vai fazer prosperar, entre outras situações, tá? A Igreja Católica antigamente vendia indulgências, né? E agora nós temos os mercadores da fé. E um deles, muito conhecido, Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, dissidência da Igreja Universal. São opositores os dois, inclusive, né? Ele e o Edir Macedo. E aí, tem gente que vai falar que é falta de matéria isso daqui. Acho que achar. Mas nós temos uma igreja mundial na nossa cidade, como temos na região toda, tá? Uma delas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tem um recado de um dos parceiros, e é o seguinte: a Justiça despeja a Igreja Mundial do pastor Valdemiro Santiago por dívida de aluguel, tá? Aquela igrejona bonitona, maravilhosona, de não sei quantos 1000 metros, ele vai ter que entregar o prédio. Já passou o prazo. Vai lá. Em Ouro Fino Auto Posto e Conecta, sua melhor opção em abastecimento. Gasolina original Ipiranga, a MPM, e sem contar que tem aquele descontão para clientes e Conecta. Vem pra cá. Muito bem. Bom, antes de eu falar sobre o despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus, da sua sede, a igreja também, ela foi aqui, ó, revista na revistaoeste.com, Valdemiro Santiago investigado em operação que liga igreja a tráfico de drogas. Investigação, essa matéria foi publicada, deixa eu ver que dia que foi, 15 de março de 2025, portanto há 3 meses, passou batida e eu não vi. A Polícia Federal, PF, no âmbito da Operação Mafiosi, investiga um possível vínculo entre o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, e William Barilli Agati, conhecido como concierge do crime. Os agentes trabalham em uma ação que tem como foco conter o tráfico internacional de drogas. O empresário Marco José de Oliveira, delator do caso, alegou que Agati teria começado uma associação com Joselito Golim, conhecido como Paulo Golim, um proeminente pecuarista de Mato Grosso. Segundo Oliveira, Golim estaria utilizando a igreja do Valdemiro para lavar dinheiro. Golim é comparado a Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes de drogas da América do Sul, preso em 2017. O relatório da Polícia Federal ainda revela que Agati, vinculado ao primeiro comando da capital, PCC, teria transferido aeronaves de Valdemiro para seu nome em razão de dívidas fiscais do religioso. Eu ia falar sobre dívidas mesmo, hein? O pastor também seria proprietário das empresas Interteves Serviços e Jetwings Táxi Aéreo, que são mencionadas na investigação. As transações financeiras relacionadas às empresas somariam cerca de 24 milhões, de acordo com estimativas dos agentes federais. Conexões com a máfia italiana. Além disso, Agati é conhecido por ter conexões com a máfia italiana, eu duro falar isso aqui, 'Ndrangheta. Segundo a PF, ele atua como um faz-tudo para os traficantes. O criminoso fornece logística, lavagem de dinheiro e até aviões para os italianos. A PF ainda detalha que ele utilizava técnicas sofisticadas de estratificação de empresas de fachada para ocultar a origem ilícita de recursos. Segundo a investigação, o modus operandi de Agati incluía empréstimos de contas correntes de pessoas e empresas para movimentar dinheiro ilícito. Manifestação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí vem a nota deles, vou colocar aqui para vocês. A Igreja Mundial do Poder de Deus, através de seus advogados Daniel Bialski e Bruno Borradini,
Restabelecendo a verdade, informa que os valores mencionados na reportagem possuem lastro financeiro em pontual transação lícita e legítima, que fora devidamente homologada por agência estatal reguladora, não havendo outro tipo de relação com qualquer dos investigados. E se apresentará toda a documentação à autoridade policial para se mostrar a idoneidade, correção e legitimidade de todas as atividades de fé e de cunho administrativo patrimonial da Igreja, colocando-se à disposição para colaborar com as investigações, eliminando-se as injustas ilações vazadas. Essa é a notícia sobre a investigação. Agora, eu vou falar para vocês sobre o despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus, daquele prédio lá em Santo Amaro, que eu já fiz matéria aqui, quando o prédio foi a leilão. Ele já tinha sido a leilão diversas vezes e nunca que ia, acabou indo, né? E vamos lá, vamos falar sobre isso aqui, né? Obviamente vai ter, provavelmente ter vídeo, né? Justiça despeja a Igreja Mundial do pastor Valdemiro por dívida de aluguel. Vocês vão entender, o prédio era próprio e eles perderam o prédio numa ação, tá? Eles perderam o prédio numa ação de cobrança. A Justiça do Pará, olha só, lá longe, expediu isso aqui do UOL, tá? A fonte é o UOL. Expediu uma ordem de despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo bispo Valdemiro Santiago, do imóvel de 46 mil metros quadrados que ocupa em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, por falta de pagamento de aluguel. É grande para regar, tá irmão, tá nada. Em decisão do final de abril deste ano, a juíza Vanessa Ramos Couto, da primeira vara civil empresarial de Belém, ordena que a igreja deixe o prédio em 15 dias, sob pena de despejo forçado. A igreja foi intimada desta decisão em 15 de maio, venceu dia 30 já, e o prazo para se retirar do prédio se resgatou na sexta-feira, dia 30. Agora, os credores aguardam a adoção de medidas por parte da Justiça de São Paulo, a quem cabe executar a ordem de despejo. Milhões em dívidas. O problema com o aluguel do templo chegou ao parar por inadimplência da Igreja Mundial. O prédio, como eu disse antes, era de propriedade da igreja, mas foi transferido para a empresa SM Comunicações em setembro de 2022 como pagamento de dívidas, que depois o transferiu à VR de Miranda Participações. Ambas as empresas têm sede em Belém. Foi então assinado um contrato de aluguel de 600 mil por mês por 18 meses. Vocês entenderam? O prédio era deles, perderam o prédio por dívidas e não, mas vamos continuar aqui, vamos pagar aluguel para vocês que ficaram com o prédio, agora vocês estão lá 600 mil por mês, né? Só que de acordo com o processo, a Igreja Mundial não pagou todos os aluguéis e acumulou uma dívida de 4,100 milhões, contando também os encargos e correções. Nos autos, a Igreja Mundial diz que o prédio de Santo Amaro nunca deixou de ser dela e que a transferência da propriedade é ilegal. A igreja alega que foi levada a erro e os dirigentes sofreram pressão psicológica para assinar o contrato de transferência, mas não detalhou as alegações ao longo do processo. Em petição contra a ordem de despejo, a Igreja Mundial diz que o prédio é um templo religioso com capacidade para 20 mil pessoas, mas também é uma moradia pastoral que abriga 15 famílias. A igreja foi procurada pelo UOL, pelo site UOL, mas não respondeu às tentativas de contato até a publicação da reportagem. Adiamentos. A primeira ordem de despejo foi dada em outubro de 2024, mas a igreja vinha conseguindo adiar o despejo por meio de adiamentos concedidos pela juíza Josineide Gadelha Pamplona Medeiros, titular da primeira vara civil empresarial de Belém. Em 2 ocasiões, ela suspendeu o andamento do processo por 180 dias e nunca decidiu sobre os pedidos das credoras. Na última decisão que tomou sobre o caso, a magistrada disse que havia um pedido de nulidade da ação de despejo ajuizada pela Fazenda Nacional por causa de uma cobrança de impostos. Segundo a Fazenda, a igreja deve 366,1 milhões em tributos federais e a adjudicação do imóvel, que a igreja diz valer mais de 300 milhões, prejudicaria a cobrança. As credoras da igreja acusam a magistrada de suspeição, já apresentaram uma exceção de suspeição à Justiça do Pará, que depende do despacho da própria juíza, e uma representação contra ela na Corregedoria Nacional de Justiça da CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Alegam que a juíza permite à igreja ocupar o imóvel sem pagar aluguel e sem cumprir as demais obrigações do contrato, como manutenção da estrutura. Em março deste ano, no entanto, o Tribunal de Justiça do Pará reverteu essa decisão e mandou a igreja desocupar o imóvel. De acordo com o desembargador Amílcar Roberto Guimarães, continuar no imóvel sem pagar aluguel configura enriquecimento ilícito por parte da igreja. Sobre a questão da dívida fiscal, Guimarães considerou que nunca houve decisão com trânsito em julgado a respeito do pedido da Fazenda.
Além disso, em junho de 2022, a Igreja Mundial deu outro imóvel, sua sede no Brás, na região central de São Paulo, como garantia de pagamento em um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Finalmente, no final de abril deste ano, a juíza Vanessa Ramos Couto, substituta da Primeira Vara Civil de Belém, cumpriu a ordem do TJPA e mandou a Igreja Mundial desocupar o prédio. Aí vem problemas na justiça, né? A Igreja Mundial e seu fundador, Valdemiro Santiago, enfrentam centenas de ações de cobrança na justiça. Centenas. De acordo com reportagem do UOL, o pastor adota o não pagamento de aluguéis como estratégia recorrente em seus negócios. E por isso, as dívidas se acumulam para além dos problemas fiscais citados na ação da PGFN. Só em São Paulo, a igreja é alvo de 686 ações de cobrança. A maioria delas por não pagamento de aluguel, segundo reportagem do UOL. Não sou eu que estou dizendo, tá? Aqui primeiro eu usei uma matéria da Revista Oeste, onde fala sobre a investigação em operação que liga, né, supostamente liga a igreja e o tráfico de drogas, tá? Que supostamente o Valdemiro teria emprestado para eles fazerem a lavagem de dinheiro através da igreja, e agora o despejo do prédio lá da igreja em Santo Amaro. Aí tem um prédio do Brás também que vive, né? Eles vivem tentando jogar para leilão um prédio, tá? A justiça vem, tenta jogar e vai para lá e segura aqui e muda a data. Bom, é isso. De qualquer forma, informações aí sobre mercadores da fé, né? Por um momento posso voltar com algum outro aí. Vai depender da quantidade de matéria que aparecer por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Boa semana a todos. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.